Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Levi aqui do canal Sempre Fly e venho aqui para trazer notícias do rubro-negro mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. Tá? Mas antes de começar o vídeo, como sempre fazemos, né, eu venho aqui pedir a você que se inscreva no canal, que acione o sininho aí, ó, da notificação, né, para receber todos os nossos vídeos, que você compartilhem, tá, com outros amigos, tá bom? E que você se inscreva no canal. É muito importante, tá? Isso aí é de extrema importância para que o nosso canal continue cada vez melhor e possa chegar até você, tá bom? Então, conto com a colaboração aí dos mais de 1000 inscritos aqui no nosso canal, para que a gente possa continuar cada vez mais crescendo, tá bom? Então, recado dado, nós vamos às notícias. Bem, hoje eu vou falar, né, basicamente sobre o jogo de ontem, tá? Um pós-jogo. Vou falar um pouquinho sobre uma coisa que aconteceu, né, durante a entrevista coletiva, uma fala, né, do Paulo Souza, né, durante a entrevista coletiva, falando a respeito do Diego Alves, tá? Então, vou dar a minha opinião com relação a isso, tá bom? E já fazendo um prognóstico para o jogo de sábado às 4h30 da tarde, aqui mesmo no Maracanã, com o Goiás, tá? Então, vamos às notícias. Bem, sobre o jogo de ontem, era óbvio, né, gente, que o Flamengo ia conseguir ganhar, até porque o time do Universidade Católica, me desculpa, mas é um time que não deveria nem estar na Libertadores, porque é muito fraco. É um time fraco, tem problemas na defesa, problema na lateral, um meio campo extremamente inoperante. Nem o técnico deles estavam lá ontem, porque parece que testou para Covid e nem veio ao Brasil, quem estava era o auxiliar. Tá? Mas o time é fraco, o Flamengo precisou jogar muita bola, precisou mostrar um futebol extraordinário para botar 3-0 e poderia ter feito 4, 5, 6, porque o time é muito fraco, tá? Só o Gabigol acho que perdeu uns 2, mas fora o Pedro perdeu, enfim, todo mundo teve um lance lá que perdeu o gol, né? Mas eu continuo batendo aqui na mesma tecla. O que eu vi foi um jogo de um time muito forte com um time muito fraco, tá? E o resultado não poderia ter sido outro. Seria uma vergonha se o Flamengo, né, empatasse ou até mesmo perdesse para aquele time. Porque nem se o Flamengo fizesse um esforço muito grande, eu acho que ele não conseguiria perder para a Universidade Católica, que com o resultado de ontem está fora do mata-mata da Libertadores e vai para a Sul-Americana, tá bom? Também acho que não tem chance nenhuma lá na Sul-Americana, porque tem um chimecozinho lá melhor do que eles. Mas Flamengo e Tajeres conseguiram as suas respectivas classificações. Flamengo provavelmente vai ganhar do Sport Cristal aqui no Maracanã e vai fazer os seus 16 pontos. Aí eu falo, aqueles 3 pontinhos que ficou lá, né, aqueles dois pontos que ficou lá na Argentina contra o próprio Tajeres, vai fazer falta agora. Porque se o Flamengo tivesse ganho lá, o Flamengo ia estar disputando o melhor de todos os times, né? Ia estar disputando o melhor na fase de grupo e poderia ter o direito de jogar todos os jogos no Rio, né? Disputar todos os segundos jogos aqui no Rio. Coisa que já não vai ser mais possível, até porque eu acho extremamente difícil o Palmeiras conseguir perder, né, algum jogo para esse time que ele vai pegar aqui no Brasil, tá bom? Hoje ele joga com o Emelec, provavelmente ganha e carimba de vez aí essa primeira colocação, tá? O Flamengo ontem, na minha visão, gente, fez um jogo no início, né, sempre aquela mesma coisa, aquela pressão alta, jogadores jogando ali com aquela pressão. Aí parece que o Flamengo tá com aquela ânsia, o Flamengo vai, joga ali 30, 40 minutos e depois o time dá aquela esfriada, fica naquele marasmo, aí começa de novo aquela mesma conversa, aquele toque de bola para lá, toque de bola para cá e não tem evolução. Então, na minha visão, o que aconteceu ontem foi que o Arrascaeta, para variar, é um gênio da bola, né, vamos combinar. Botou a bola no primeiro gol, né? Aquele lance do escanteio, que ele bota a bola certinho na cabeça do Arão, que pra mim foi mais falha do goleiro do que méritos do Arão. Arão cabeceou até a bola devagar, o goleiro foi, aceitou
e pimba, 1-0 Flamengo. Já o segundo gol não. O segundo gol foi uma bola, foi até uma jogada até bem trabalhada, um toque de bola muito rápido, né? Um cruzamento magistral do Mateuzinho, que botou na cabeça do Bruno Henrique, que não foi guloso, que ele poderia ter cabeceado pro gol. Mas não, como ele viu que o Arrascaeta e o Everton Ribeiro entravam em melhores condições, ele cabeceou pro meio. O Everton Ribeiro deu aquele peixinho, que se ele não faz, o Arrascaeta fazia. E 2-0 foi o que virou. E no segundo tempo, não. O segundo tempo foi horrível. O segundo tempo foi muito ruim. Achei que o Flamengo, né, deu... Assim, começou a dar campo pro time da casa, que se tivesse um timezinho melhor, se fosse um time melhor, tinha dado um pouco mais de trabalho pro Flamengo, porque o Universidade Católica realmente, pra mim, na minha visão, é um time muito fraco. Desculpa, gente. É um time muito fraco, mas que o Flamengo, né, com a sua categoria, depois trocou, o Paulo Souza começou aquele troca-troca dele, trocou, entrou o Pedro, e numa jogada genial, Pedro foi lá, 3-0, fechou, tampou, pegou a conta, e o Flamengo ganhou mais uma na Libertadores. Torcida, né, saiu satisfeita, porque somos flamenguistas, a gente torce sempre o Flamengo ganhar. Porém, continuo batendo na tecla, o Flamengo não teve evolução. O Flamengo ganhou porque os jogadores de frente dele estavam ontem um dia iluminado. Que se é daqueles jogos que o Flamengo não tá, que o quarteto ali da frente não tá iluminado, não adianta. Era jogo para empate, jogo para 1-1, jogo para 0-0, enfim. Tá? E o Universidade Católica também, né? Mesmo dentro daquelas deficiências dele, ele não tinha outro resultado, ele tinha que fazer, ele tinha que ganhar. Se ele quisesse ainda ter uma sobrevida na Libertadores, ele tinha que ganhar do Flamengo aqui. Eles mesmo tinham noção de que ganhar do Flamengo dentro do Maracanã era uma missão extremamente difícil para eles. Tá? Contando que estão jogando com o vice-campeão, o atual vice-campeão, o time que ano passado disputou a final. Então eles sabiam que era muito difícil. Eles tinham que ter feito o resultado contra o Sporting Cristal na última rodada, coisa que eles não fizeram, empataram o jogo. Tá? E eles deixaram a classificação deles ir por água abaixo. Porém, eles tiveram até um pouco mais de posse de bola no segundo tempo. Até porque o Flamengo começou com aquele marasmo, começou tocando, toca pra lá, toca pra cá, não era muito objetivo, tá? Não era muito objetivo no que tange o ataque. E depois de uma jogada individual de Pedro, foi lá, fez o terceiro, fechou a tampa. Tá? Então, eu continuo falando, não vejo evolução, não vejo jogadas ensaiadas, não vejo nada demais no Flamengo. O time de Paulo Souza joga em cima da genialidade dos jogadores da frente. Não porque ele tem uma jogada diferenciada, porque ontem ele tinha que ir na hora da coletiva, ele tinha que falar, não, olha só, meu time ganhou, legal, valeu pelos 3 pontos, mas eu estou insatisfeito porque o time poderia ter feito mais. Gabigol perde um caminhão de gols. Ontem o gol que o Gabigol perdeu com 3 minutos de jogo, uma bola do Everton Ribeiro, que pelo amor de Deus, o Everton Ribeiro estava jogando muito ontem. Tá? A bola que meteu pro Gabigol só empurrar para dentro do gol, ele conseguiu perder, é uma coisa assim de outro mundo. Depois ele perdeu mais um, o Andrés Pereira perdeu o gol, enfim, todo mundo perdeu só seu gol, o Arrascaeta perdeu o gol, enfim. Então, quando aquele trio, aquele quarteto da frente ali funciona, o time do Flamengo ganha, de qualquer um. Porque o time é muito bom, do meio para frente é muito bom. O problema era lá atrás, né, que graças a Deus, Rodrigo Caio voltou, já deu né, já fez a diferença ali naquela defesa. Tá bom? O Flamengo ontem já não tomou gol. Ele estava dentro de campo, o Flamengo já não tomou gol. Mas enfim... mas você não vê evolução. Eu não consigo ver evolução do time do Flamengo. Tá todo mundo feliz. Paulo Souza agora foi para a imprensa. Aí ele começa a falar. Porque quando ele perde ou empata, que ele vai para as coletivas, ele não sabe nem o que falar. Mas ontem, quando ele ganha, ele cresce para cima da imprensa. Ele cresce nas palavras. Ele fala de emoção. Ele fala que ele pagou a multa. Ele pagou para vir jogar no Flamengo. Cara, isso para mim não quer dizer nada. Para mim ele continua sendo um técnico ruim. Para mim ele continua sendo um técnico ruim. Para mim a diretoria continua sendo teimosa por manter ele no cargo, porque para mim ele tinha que ter sido despedido no jogo do Ceará, tá? Estão esperando uma catástrofe maior para poder demitir ele, tá? E depois vai ter que vir, aí vai ter que pegar esses bananadazinhos que tem aqui no Brasil, tipo Cuca, que para mim não serve para treinar o Flamengo, tá? Isso é a minha opinião, tá, gente? Se alguém discorda, legal, pode até deixar aqui nos comentários se você tá discordando de mim. Mas para mim Cuca não é técnico pro Flamengo.
Mas cogitar essa possibilidade aí, tá? E para mim ele continua sendo um técnico extremamente limitado, tá? Que não consegue evoluir. Mas, mesmo assim, ele tem o respaldo da diretoria, ele tem o aval do nosso presidente, do presidente Landim, do vice, né, Marcos Braz, e do diretor executivo, que é o Bruno Spindel, tá bom? Então ele tem o aval, enquanto ele tiver o aval desses caras, não tem jeito, não adianta, a gente vai ficar aqui enxugar gelo, tá? Todo mundo, youtuber, pessoal da imprensa, vai ficar batendo, mas não adianta, né? Ele de resultadinho, ele tá lá, tá se mantendo lá no cargo e o Flamengo continua jogando esse futebol horroroso. Não consigo ver, né? Vão torcer muito pro Flamengo pegar um time, né, um time inferior no sorteio para as oitavas, porque se o time do Flamengo pegar, por exemplo, não vai pegar o Estudiantes, porque o Estudiantes provavelmente vai sair em primeiro. Mas tem muito time de segundo aí, em segundo colocado aí, que eu não sei não, vai dar trabalho, né? Você tem Corinthians, você pode pegar o Boca, entendeu? O Flamengo pode pegar o Boca Júnior, aí aquele negócio, o Boca é um time copeiro, ontem jogou com o Corinthians, mas... Tá entendendo? Todo mundo fala, mas o Boca não é mais o mesmo. Também concordo, mas é o Boca, tem uma camisa pesadíssima, tá? E eu não consigo ver o Flamengo avançando. Vocês me desculpam, mas eu, Levi, não consigo ver o time do Flamengo avançando numa fase mais adiantada de Libertadores. Infelizmente, sou flamenguista, amo meu time, mas, sinceramente, com essa evolução, com esse time que tá aí, com esse técnico, eu não consigo ver o Flamengo chegar a uma final de Libertadores da América. Acho que tem time que estão aí que tá muito melhor do que a gente. Muita gente não tá dando muito aval para esse time do Estudiantes. Gente, esse time do Estudiantes tá bom. Marca esse nome, esse time vai longe na Libertadores. Escreve o que eu tô falando, esse time vai longe na Libertadores, Estudiantes de La Plata, esse time argentino se preparou para essa Libertadores desse ano. Ninguém tá dando muito aval para eles não, mas esses caras estão chegando, tá? Depois vocês me cobrem aqui no canal, mas eu tenho para mim que esse time vai chegar bem lá na frente. Pode até não ser campeão, mas vai chegar muito bem lá na frente, tá? Mudando de assunto, tá, gente? Né? Já falei aí do jogo, do que eu achei do jogo, né? Que eu não vi nenhuma evolução no time do Flamengo, né? Foi um jogo que ela tinha a obrigação de ganhar. Eu vou falar agora um pouquinho sobre uma declaração que virou uma polêmica, né? Na entrevista de Paulo Souza. Foi falar de goleiro, né? Que por sinal o Hugo ontem foi muito vaiado no Maracanã. Toda hora que ele botava pela bola, o pessoal vaiava, ficou pegando no pé dele o tempo todo, até por causa das falhas que ele vem cometendo. Tá? Então, assim, eu sou da linha de alguns jornalistas, como o Mauro César, como o Renato Maurício Prado, aonde eles falam, né, e eu apoio plenamente, concordo plenamente, que o Hugo não é goleiro para ser titular do Flamengo. E Paulo Souza está comprando uma briga boba. Uma briga boba. Ele não pode bancar o Hugo no gol do Flamengo depois de tanta falha. Esse garoto comete falhas em cima de falhas e falhas. E ninguém vê isso. Fica muita gente defendendo. Não pode passar pano quente. Isso até estraga a carreira do garoto. Porque se o Flamengo, numa final, se fosse numa final sei lá, de Libertadores, Copa do Brasil, ou num jogo decisivo no Campeonato Brasileiro, e ele cometer uma falha, ele pode custar um título. E ele cometeu falhas e falhas e falhas e falhas e ninguém fala nada. Todo mundo fica bancando, Paulo Souza fica bancando, até quando? Quando a imprensa fala uma coisa, Paulo Souza vai falar outra em cima, ele não gosta de ser questionado. E essa questão do goleiro é uma questão que é muito séria. É muito séria. Porque a gente tem um goleiro bom que está machucado, que não sabe quando vai voltar. Eu ouvi dizer que ele ia voltar em junho. Agora já saiu uma outra nota dizendo que o Santos não tem prazo para voltar. Gente, o que está acontecendo? A gente vai ter que aturar Hugo por quanto tempo? Porque o que o Paulo Souza falou ontem, né, o que eu vou falar agora, praticamente encerrou a carreira do Diego Alves no Flamengo, tá bom? Ele disse que
o Diego ontem não foi nem relacionado, não foi relacionado para o jogo. Muita gente, aí que algumas pessoas perguntou, mas o Diego já tá bom, por que ele não foi relacionado? E Paulo Souza falou que ele tem uma pessoa dentro da sua comissão, que dia de jogo ele passa quarto em quarto dos jogadores perguntando, tá sentindo alguma dor, como é que tá o grau, dá para jogar, não dá para jogar, você acha que precisa de uma avaliação do médico e tal. E ele passou no quarto do Diego e o Diego falou que estava sentindo dor ainda, isso pela manhã, segundo Paulo Souza, tá, gente? Quando chegou por volta de meio-dia, segundo Paulo Souza, Diego Alves foi até a sala do diretor executivo Bruno Spindel e falou pro Bruno: eu estou apto a jogar, não estou sentindo nada. Se quiserem me colocar no jogo, estou apto. E isso gerou um grande desconforto para Paulo Souza, segundo ele. Porque ele deixou bem claro, ele não treina há 10 dias, não jogou, não é assim. Eu chego e falo assim, estou disponível para jogar. Não, não é assim, não treinou, não joga. E Paulo Souza nem relacionou ele. Aí depois já saiu hoje na imprensa de que o Diego Alves falou que não falou nada disso, que não teve nada de encontro na sala de Bruno Spindel, que o que ele fez foi encontrar com o Bruno Spindel num corredor e conversou com o Bruno Spindel outro assunto, um assunto particular dele, uma outra situação, que não tinha nada a ver com o jogo, até porque ele falou que tem provas de que ele realmente está machucado, que ele tem prova de que ele está realmente, quando ele não tinha condição de jogo. E que isso gerou uma polêmica, e que Paulo Souza acabou, ou seja, Diego Alves chamou Paulo Souza de mentiroso, e Paulo Souza chamou Diego de mau caráter. Isso no resumo, tá bom, gente? No resumo, um chamou o outro de mentiroso e o outro chamou de mau caráter. E isso simplesmente acabou, azedou, acabou a carreira de Diego Alves no Flamengo. Para mim, Diego Alves está fora do Flamengo, não joga mais no Flamengo, pelo menos enquanto Paulo Souza for o técnico. Tá? Enquanto Paulo Souza for o técnico, Diego Alves não vai ser mais goleiro do Flamengo. Tá? Eu acho, na minha opinião, eu acho que a diretoria tem que se manifestar, a diretoria tem que entrar no circuito para tentar resolver isso. Botar os dois lá e falar, vamos se acertar aqui. O que não pode é o Flamengo ser prejudicado. O que não pode é o Paulo Souza falar uma coisa, Diego Alves falar outra e ficar esse impasse, esse jogo de picuinha, essas fofocas na imprensa, tá? Um vai pra imprensa e fala uma coisa, outro vai pra imprensa e fala outra coisa. O que Paulo Souza fez ontem, aí sim, cadê? Eu quero ver as pessoas falarem de ética, porque na minha visão o que Paulo Souza fez ontem foi totalmente antiético. Expor uma fala do goleiro para poder justificar ele não colocar o Diego Alves mais para jogar. Então isso aí ele tinha que ter resolvido internamente. Então você aí que defende, falou que Jorge Jesus, quando teve aqui, foi antiético, eu quero ver se você vai falar agora se Paulo Souza foi antiético ou não. Porque na minha visão, ele foi extremamente antiético quando ele expôs o jogador, né, na imprensa, jogou tudo no ventilador na imprensa, na coletiva de imprensa. Eu acho que ele não poderia fazer isso, ele não deveria fazer isso. Isso para mim pegou muito mal. Eu acho que a diretoria tem sim, por máximo que você defenda o técnico, a diretoria tem que se manifestar e falar para o Paulo Souza, olha só, o que você fez não ficou legal também. Ficou muito ruim você expor o atleta assim. Se você não quer mais o atleta, ótimo, é um direito seu. Você manda no time. Agora, você expor o atleta numa situação dessa, não dá. Então, acho que a diretoria tem a obrigação de se manifestar e tentar resolver esse impasse. Porque do jeito que está, não tem condições, tá? Não pode um atleta chamar o técnico de mentiroso e o técnico chamar o atleta de mau caráter, tá? Dentro das suas respectivas palavras, tá bom? Agora, vou mudar de assunto, tá, galera? Vou falar agora sobre esse prognóstico para o jogo de sábado, né? Flamengo pega o Goiás, um time que também não tá lá essas coisas no Campeonato Brasileiro, um time, né, que na minha visão é melhor do que a Universidade Católica, mas é um time também que o Flamengo, com o elenco que tem que chegar aqui, bater e pronto. Agora, é um time que sabe que o Flamengo, das condições, sabe que o Flamengo é um time melhor,
Eu não acredito que o Goiás vai vir aqui no Rio de Janeiro para poder ganhar. Eu acho que o Goiás vai se contentar com um empate aqui no Rio de Janeiro e vai ficar fechadinho. O Flamengo tem a obrigação de chegar e tentar abrir isso daí, tentar ganhar esse jogo até com uma certa facilidade, igual foi ontem. Tá? Ganhar o jogo de 2, 3 e tentar sair dessa lama que ele tá. Porque se o Flamengo não ganhar esse jogo de sábado, gente, o Flamengo pode domingo estar na zona de rebaixamento. Caso Juventude e Ceará vençam. Tá? Então, Flamengo que se cuide. Esse jogo de sábado é um jogo muito importante, é um jogo muito perigoso. Porque pode decretar o Flamengo ir para a zona de rebaixamento caso o Flamengo não ganhe. Tem tudo para ganhar. Mas é um jogo perigoso. Até porque o Flamengo, depois desse jogo do campeonato, se o Flamengo ganhou antes da Universidade Católica, ganhar sábado do Goiás, provavelmente vai ganhar do Sport Cristal na terça-feira, o Flamengo vai chegar no próximo final de semana para jogar com o Fluminense com a moral lá em cima. Aí sim vai pegar um adversário melhor do que todos esses. Aí sim Paulo Souza pode se consolidar aqui dentro, no Flamengo. Agora, se ele perder esse jogo, aí já começa a voltar tudo de novo. Aquela carga, aquele caminhão de coisa, de peso nas costas dele, aquelas cobranças vai voltar novamente. Tá bom? Eu não vou falar de Jorge Jesus, porque para mim Jorge Jesus, infelizmente, com o coração partido, eu tenho que falar que Jorge Jesus é carta fora do baralho dessa diretoria do Flamengo. Eles não estão vendo o lado do Flamengo, eles não querem nem saber do Flamengo, tá? Para mim eles estão, ó, bulhufas, querem que o Flamengo se dane, daqui um tempo, daqui 2, 3 anos estão indo embora, aí cada um vai, o Braz vai ser deputado, o Spindle vai abrir uma empresa, o Landim vai continuar lá nas empresas dele e o Flamengo que vai continuar aqui espedaçados, tá bom? Então eles não estão nem aí, mas infelizmente, se eles quisessem uma coisa melhor pro Flamengo, com certeza eles trocariam o comando técnico, mas infelizmente, nesse momento, eu acredito que isso não vai acontecer, até porque, depois do jogo de ontem, né, essa vitória razoável que o Flamengo teve, o nosso digníssimo técnico Paulo Souza ganhou uma sobrevida, tá bom? Galera, essa aí foi a minha notícia de hoje, tá? Espero que você tenha gostado. Tá bom? Mais uma vez, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, comente os vídeos, assista até o final, que isso também é muito importante para nós. Tá ok? Olha só, um beijo no coração de cada um de vocês, saudações rubro-negras e olha só, isso aqui é sempre